Nos últimos dias, algumas empresas anunciaram cortes de vagas e até o fechamento de unidades. É o caso do grupo Guararapes, que encerrou a produção em sua fábrica de Fortaleza, no Ceará. Ao todo, cerca de 2.000 funcionários da unidade foram dispensados. A empresa informou que vai concentrar a operação fabril na unidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Teve também o frigorífico Big Boy, localizado na região de Maringá, no Paraná, que deu início ao processo de demissão de aproximadamente 800 funcionários. O frigorífico é considerado uma das empresas que mais empregam no município de Paysandu. Você, Mota? Pois é, essa é uma oportunidade para eu fazer um comentário sobre um comentário que o Pavinato fez do mistério de pessoas ricas, especialmente herdeiros de grandes fortunas, que são progressistas, que apoiam pautas socialistas, né? Que aparentemente afrontam completamente a situação delas próprias, né? Existem algumas explicações para isso. Tem gente que diz que isso vem do sentimento de culpa do herdeiro, né? O herdeiro sabe que ele não fez o esforço para ganhar aquele dinheiro que ele tem. Então ele expia essa culpa pregando medidas, né, socialistas ou progressistas que sempre trouxeram desastre para a economia, mas para ele aquilo serve como uma expiação de culpa. Agora tem uma outra explicação que eu acho que é mais provável. Essas pessoas jamais serão atingidas pelas medidas. Quem tem fortuna medida em bilhões de reais está automaticamente protegido contra as coisas que vão afetar nós aqui, você que está nos ouvindo. Hoje é dia 13, talvez você esteja aí na sua mesa com já o boleto da primeira mensalidade escolar do ano, né? E pensando, caramba, como é que eu vou fazer para pagar isso? Daqui a pouco, né, chega o carnê do IPTU também, daqui a pouco chega o pagamento do IPVA, enfim, né, a declaração do imposto de renda também não está longe. Então, pessoas que estão acima dessas trivialidades, né, essa preocupação boba de ter que pagar contas no final do mês, imagine o que é isso. Imagine uma pessoa que nunca teve que andar de ônibus. Imagine uma pessoa que desconhece o interior de um hospital público, a não ser que tenha ido lá fazer uma obra de caridade, tirar fotografia. Essas pessoas podem se dar ao luxo de apoiar sistemas políticos e econômicos que nunca deram certo em lugar nenhum. E, além disso, tem uma vantagem adicional. Quando elas fazem isso, elas tiram fotografias com os políticos radicais, com aqueles artistas bacana, e ainda ficam bem na foto. Olha só que coisa bonita. Pavinato. Bom, é uma consequência óbvia. Se a economia não é boa, se os juros sobem, as empresas deixam de expandir, as empresas deixam de contratar, e à medida que o investimento se torna escasso ou um juros já alto se torna mais alto ainda, as empresas elas passam a reduzir e demitir. Então, isso é um efeito lógico. Não podemos esperar outra consequência de um país que elegeu um presidente sem um plano de governo, em especial sem pista. Estou falando de plano, sem pista do que seria economia, que nesses 13 primeiros dias de governo, um governo preocupado com o bem-estar da população, ainda não tomou nenhuma providência para o bem-estar da população, muito pelo contrário, tomou medidas que prejudicam a população, como temos aqui na pauta, vetar a robótica e a computação nas escolas públicas. É óbvio que, se a consequência ainda não chegou, a tempestade já está sendo vista, já está chovendo longe, a gente já tem que estocar o guarda-chuva. Os preços já vão subindo pouco e pouco para não assustar o consumidor. As reduções de quadros são feitas pouco e pouco para que não tenha que existir uma demissão em massa,
para que não haja uma greve, para que a empresa tenha caixa de demitir pouco em pouco, para que ela possa sobreviver no momento de terremoto, de maremoto, no momento desse ciclone que está se avizinhando, porque outra resolução não há. Se eu misturo componentes químicos de uma dinamite dentro de um recinto, eu não posso ser estúpido a ponto de esperar que dali nasça um girassol. E é isso que acontece com muita gente que, eu torço, mas eu só tô vendo colocarem nesse recipiente pepitas que são matéria para produção atômica. Eu só tô vendo urânio enriquecido, eu só tô vendo plutônio. Onde é que eu posso esperar que nasça uma flor? E juntando tudo isso, a gente vê a situação do povo sem emprego. Mas agora tem o Bolsa Família. Isso é dignidade? Depender de auxílio não é dignidade. O Lula disse ontem: aumentar salário mínimo é investir no trabalhador. Que trabalhador, se os postos de trabalho estão sendo solapados por essa total ausência de política ou previsão econômica? Portanto, é muito preocupante o que está acontecendo com esse país. Ou nós estamos caminhando a uma estrutura maquiavélica pensada para fazer com que o povo dependa cada vez mais e mais do Estado, e esse mesmo povo procrie, porque a cada criança nova vão ganhar mais R$150, aumentando assim uma cadeia desesperadora de dependência do Estado. Ou eu posso dizer que todos estão loucos, porque do urânio não vai nascer girassol nenhum. E como disse o Mota, a pessoa ela tá cheia de prestação no Magalu, tá estourado no cheque especial do Itaú, é mandado embora. Providências, quais tomar? Você, Kobayashi. Bom, e é engraçado que tudo isso vem acontecendo diante de um discurso que vinha na campanha política de aumento de emprego, ou seja, diminuição do desemprego e aumento do salário. Ontem, por exemplo, nós comentávamos aqui os discursos do presidente Lula em relação ao mercado, né? E aí a gente vê agora a preocupação dessas empresas todas que estão indo na contramão do que foi prometido, justamente porque quando há uma promessa de aumento de emprego e de aumento de salário, por exemplo, talvez o governo esteja esquecendo que quem vai ter que dar emprego é uma empresa, e de quem vai ter que pagar um salário maior é a própria empresa. A gente tem aí uma situação em que parece que as coisas estão no campo da utopia, da ideia. Eu quero mais empregos, eu quero mais salários. A gente vê neste ponto uma ação muito diferente do que vinha acontecendo no governo anterior, da economia do Paulo Guedes, por exemplo, em que resultado da política econômica é que as empresas, se desenvolvendo, teriam condições de contratar e de pagar melhor, porque nós teríamos pessoas qualificadas, nós teríamos empresas crescendo, porque o plano econômico favorecia, né, essas empresas a se desenvolverem economicamente. Muito diferente agora de discursos que afastam o mercado econômico e de políticas da economia, como por exemplo o furo no teto, colocam dúvidas a respeito do que será o futuro. Qual é a empresa hoje no Brasil que tem coragem de abrir uma planta em outro lugar, de expandir os seus negócios, de aumentar o número de funcionários diante da incerteza se daqui a pouco não teremos uma reforma tributária que vai cobrar mais impostos dessa pessoa? Diante da incerteza dessas empresas de que daqui a pouco vai ter um aumento do salário e ele não vai ter condições de pagar o número de trabalhadores que tem à sua disposição. O cenário de insegurança econômica gera isso, gera as pessoas jurídicas, empresas, demitindo e fechando unidades.